O experimento de Asch é uma das pesquisas mais antigas e uma das mais populares. É dito ao voluntário que vai tomar parte de um teste de percepção visual. O que ele não sabe é que os outros participantes são atores e que ele é o único a tomar parte do teste real, que na verdade é acerca da conformidade ao grupo. A experiência em que vão participar hoje envolve a percepção sobre o comprimento das linhas. A tarefa é simplesmente olhar para a linha aqui na esquerda e indicar qual das três linhas da direita é igual em comprimento. Por exemplo, é dito aos atores para fazerem corresponder as linhas erradas. O voluntário vai ser monitorizado a ver se dá a resposta correta ou se acompanha a opinião do grupo e dá a resposta errada. No primeiro teste, a resposta correta é a linha 2. 1, 1, 1. É 2? 1. Mais uma vez, a resposta correta é 2. 3, 3, 3. 3, 3. O experimento de conformidade de Asch foi repetido muitas vezes. Foi sugerido, primeiro, que a distorção acontece ao nível da ação. O sujeito acredita que os outros estão errados, mas ainda assim junta-se a eles. Depois, a distorção acontece ao nível do julgamento. A pessoa começa a pensar que talvez os outros estejam a ver algo que ela não está a ver. E depois acontece ao nível da percepção, o que significa que a percepção real da pessoa acerca do que é certo ou errado é distorcida pela maioria. Quando ligamos estas conclusões ao que acontece no mundo hoje em dia, precisamos nos perguntar de que forma estamos a usar a influência da sociedade, que é provavelmente a força mais poderosa na psicologia humana. Há mais de 40 anos estava a clonar células estaminais e uma das primeiras experiências surpreendeu-me de tal modo que mudou o curso da minha educação e da minha vida. Eu coloquei uma célula estaminal numa placa de Petri e essa célula divide-se a cada 10, 12 horas. Depois de uma semana, 10 dias, temos centenas de células, mas o mais importante é que todas essas células são geneticamente idênticas umas às outras. E depois o que fiz, e esta foi a experiência, é que separei uma cultura dessas células geneticamente idênticas em três placas de Petri diferentes e mudei o ambiente. A cultura das células é como o mundo em que vivemos. Possui o ar, a água, a comida. Três ambientes diferentes, mas com células geneticamente idênticas em cada placa. E os resultados revelam que no ambiente A as células formaram músculo, no ambiente B as células formaram osso e no ambiente C estas células formaram células de gordura. E o que foi tão profundo e importante acerca disto é que se fizermos a pergunta sobre quem é responsável pelo que acontece às células, o que o experimento revelou claramente é que todas as células eram geneticamente idênticas. A única coisa diferente em cada uma delas foi o ambiente. Portanto, na altura, estava a ensinar estudantes de medicina as convenções da teoria do determinismo genético, que os genes controlam o nosso destino e as nossas vidas, mas as minhas experiências mostram uma história totalmente diferente, que foi o ambiente o principal responsável em moldar o comportamento e a genética. Há uma nova pesquisa saída da Faculdade de Medicina de Harvard acerca do contágio social. É intuitivo que apanhamos as mudanças do humor das pessoas que nos rodeiam, mas agora descobriram que as pessoas engordam em conjunto, ficam felizes em conjunto e deixam de fumar em conjunto.
Nicholas Christakis e eu fomos muito felizes ao encontrar recursos no estudo Framingham Hearts que nunca tínhamos imaginado que pudéssemos encontrar. Eles perguntaram às pessoas durante 30 anos quem são os membros da sua família, onde trabalha, onde vive e, mais importante que tudo, quem são os seus amigos. E pela primeira vez, agora que temos este tipo de dados, temos uma visão abrangente das redes em que vivemos. Tínhamos dados de várias emoções, incluindo a felicidade, e o que tentamos e conseguimos mostrar é que a felicidade de uma pessoa depende não só das nossas ações, pensamentos e comportamentos, mas também das ações, pensamentos e comportamentos das pessoas com quem estamos diretamente conectados. Os amigos, filhos, companheiros, irmãos, vizinhos, colegas de trabalho e as pessoas com quem eles estão conectados e mesmo as pessoas com quem estas pessoas estão conectadas. E o que estas descobertas nos mostraram é que não é apenas comportamentos que se expandem pela rede, mas também estes estados emocionais. Pensávamos que o que se espalhava era esta tendência de espalhar ideias e normas de comportamento. Nós somos efetivamente um organismo social. Somos criados pelo nosso ambiente e não é o eu ou você. E quando começamos a pensar em como tudo o que fazemos nos foi ensinado de uma maneira ou outra, está a juntar coisas e a tomar decisões, mas as suas decisões são limitadas pela informação que lhe foi dada e que você aprendeu. Portanto, somos uma amálgama de engenharia social, por assim dizer. Se nos vemos separados de tudo o resto, isso posso dizer que é incorreto. Por exemplo, todos sabem que precisam de respirar. Ao longo do tempo, as pessoas vão começar a compreender que a sua integridade é boa apenas na medida da integridade de tudo o que as rodeia. O que acontece na ciência é verdadeiramente patético. E o que acontece na população em geral é igualmente patético. O que acontece é que, ao fingirmos que somos algo, estamos a tornarmos-nos nisso mesmo. Ao fingirmos que somos algo, estamos a tornar-nos nisso mesmo. Comecei a sentir que estava a perder a minha identidade, que a pessoa a quem chamam Clay, a pessoa que foi colocada neste local, que se voluntariou para esta prisão, porque era uma prisão, continua a ser uma prisão para mim. Eu não o vejo como um experimento ou uma simulação, era uma prisão gerida por psicólogos ao invés de ser gerida pelo Estado. Em 1971, o renomeado psicólogo Philip Zimbardo decidiu examinar o que aconteceria se pegassem estudantes jovens e saudáveis e criar um ambiente como o de uma prisão dentro da Universidade de Stanford. E dizer-lhes, durante 2 semanas, alguns de vocês vão agir como prisioneiros e alguns de vocês como guardas. Levou um dia para acontecer um motim. Os guardas começaram a humilhar os prisioneiros, usaram castigos corporais, alguns tornaram-se extremamente sádicos. Os prisioneiros começaram a ter esgotamentos emocionais e alguns tiveram que ser removidos do estudo mais cedo. E ao fim de 6 dias o experimento foi cancelado. Eu pensei realmente que era incapaz deste tipo de comportamento. Fiquei surpreendido. Não, consternado que pudesse ter agido de uma forma tão contrária ao meu normal. Coisas que não sonhava sequer em fazer. E enquanto o fazia, não senti qualquer remorso, não senti culpa. Apenas depois, quando comecei a pensar sobre o que fiz, é que este comportamento alcançou a minha percepção e compreendi que esta era uma parte de mim que nunca tinha visto anteriormente.
Ao fingirmos que somos algo, estamos a tornar-nos nisso mesmo. Ao fingirmos que somos matéria sem intelecto, apenas matéria, estamos a excluir os aspectos mais refinados da vida. Estamos a excluir os aspectos mais refinados da nossa existência e isso é muito sério.